Oi pessoal, o vídeo de hoje eu vou falar sobre endometriose e cisto. Eu quero compartilhar o que eu passei, o que eu estou passando por conta dessa doença que me levou a uma emergência hospitalar, uma doença que eu não sabia que eu tinha e que eu nem conhecia. Então aqui eu vou falar de uma maneira resumida, explicar para vocês o que é a endometriose. Nosso útero tem uma camada, um revestimento interno que é o endométrio. Todos os meses, quando não há uma gestação, quando não tem um embrião ali preso, né, na parede do útero, então essa camada, esse endométrio, ele se desprende e vai sair como menstruação. Então a endometriose acontece quando essa camada, que deveria ficar por dentro do útero, começa a crescer por fora, em locais como o ovário, trompas, intestino, bexiga. É uma doença inflamatória, mas nem todas as mulheres precisam passar por uma cirurgia. A endometriose ela também pode regredir espontaneamente com a menopausa, com a chegada da menopausa, com a menor produção de hormônios. Então tem essa possibilidade também. Inclusive isso aconteceu com a minha irmã. Tem isso também, gente. A endometriose, ela pode ser hereditária, tá? Então, com a minha irmã, ela não precisou passar por cirurgia. No meu caso, eu já precisei passar por essa cirurgia. No Brasil, 1 a cada 10 mulheres sofrem de endometriose. Não se sabe ainda as causas, mas sabe as consequências. E até o diagnóstico, eles podem ser bem demorados, de 8 anos, 10 anos, porque os sintomas são muito comuns, parecido com muitas outras doenças. Os sintomas muitas vezes são aceitos como dores normais, dores que a mulher realmente tem dor no período menstrual, mas tem diferença sim. A dor, as cólicas, elas são muito intensas. Então, isso é assim, no meu caso, principalmente assim, gente, foi o que me levou numa emergência mesmo para o hospital. A dor era insuportável. Pode ser também dor urinária. Eu não tinha dor urinária. O que eu sentia era uma ardência nesse período antes de chegar a menstruação. Então eu sentia arder. Só que isso foram vários meses. Passei na minha ginecologista, ela me passou uma pomadinha porque eu não tinha outros maiores sintomas. Pelo menos eu não percebia. Dores durante a relação sexual, isso eu senti também algumas vezes. Mas aí a gente fica na cabeça, não, tudo bem, né? Por conta da menstruação, então vamos parar. Então, gente, foi assim um processo que depois que eu fui montando o quebra-cabeça, que eu fui ler a respeito, eu falei, eu já tinha os sintomas, eu já tinha e eu não tinha prestado atenção. E também dor nas costas, aqui mais para baixo. Então, esses são alguns dos sintomas, mas tem vários outros que às vezes a gente não, uma pessoa não sente, varia, né? E outras pessoas sentem. Quanto ao diagnóstico, é necessário exames de imagem, exames específicos, mas que ainda também, dependendo do grau, do nível dessa endometriose, até o exame de imagem pode não ser suficiente. Surgiu imprevisto no meio do vídeo, mas já estou aqui de volta, continuando ali falando sobre diagnóstico, que teria as possibilidades de exames por imagem. O que para mim não funcionou, tem casos que isso pode acontecer. Mas tem um outro principal diagnóstico, que é através de procedimentos cirúrgicos deixa eu falar aqui o nome, laparoscopia com a biópsia. Aí esse é possível confirmar se o paciente tem a doença e já remover. Então agora eu já vou contar como aconteceu comigo. Na quarta-feira, no dia que eu fui socorrida pela minha vizinha, na verdade, a princípio, e aí ela que chamou a ambulância, isso foi tipo umas 2h30 da tarde. Eu estava amanhã super bem aqui em casa, sem sentir nada, feliz e contente. Quando foi tipo umas 2h30 da tarde, eu estava lá no banheiro, arrumando os cabelos, me ajeitando por lá, me cuidando. E de repente essa dor no abdômen e a cada minuto aumentando. Nisso, aí eu já fui para a sala, me deitei porque a dor estava ficando cada vez mais intensa. Depois eu telefonei pro meu marido, que inclusive está viajando, né? No momento também ele já estava viajando, mas eu não sabia quais dos vizinhos ou das minhas amigas eu poderia estar telefonando, porque era uma quarta-feira, as pessoas trabalhando, ou então se tratava também de a véspera de um feriado, que as escolas não estavam tendo aula. Então minhas amigas também, que têm crianças e têm carro,
não poderiam me socorrer porque eles já estavam viajando, né? Na hora, naquele tumulto, naqueles minutinhos ali de desespero, falei, telefone pro Dani, meu marido, né? E ele que lute para procurar quem vai me ajudar aqui. Telefonei já para ele chorando e aí ele conseguiu encontrar minha vizinha que veio me socorrer. Ela de imediato já chamou a ambulância porque eu estava com muita dor, chorando desesperadamente. E aqueles minutinhos para a ambulância chegar, que parece uma eternidade, né? Pronto, chegou, já me socorreu, medicamento, tudo direitinho. Fui levada para o hospital aqui de Schaffhausen, da cidade onde eu moro. Ali também pronto atendimento, maravilha. Então tudo que a dor foi aliviando. Fui fazendo o exame de sangue, tudo que dava para fazer ali quietinha, né? Numa sala que tinha de emergência, que a gente fica ali de observação, né? Recebendo medicamento para ver como é que vai ser e tal. E aí, depois, em seguida, como já estava mais tranquilo, eu fui levada de maca, gente, porque não estava dando para andar. Fui levada de maca para estar fazendo esses exames de imagem. Fiz um exame de imagem, me voltaram de novo para aquela sala ali, né, da emergência. Depois me levaram aí já de cadeira de roda para uma outra sala desse jeito. Fiz o outro exame e a dor, graças a Deus, já estava mais tranquila. Estava um pouquinho mais aliviada, mas assim, mas estava doendo, né? Mas tava, em comparação em casa já estava bem melhor. Ou seja, nesses exames de imagens não foi possível, né, ver o que eu tinha. E aí a ginecologista, né, a médica que estava me acompanhando, orientou que eu deveria ficar no hospital. Eu ia passar a noite no antibiótico. Poderia ser que no dia seguinte, com antibiótico a noite inteira, eu poderia estar melhor, né? E assim aconteceu. Passei a noite no hospital, sendo bem cuidada, bem tratada, toda acompanhada com esses antibióticos, entre outros também medicamentos que passaram para mim, tudo direitinho, isso sem comer nada, porque não podia comer, porque não sabia do que se tratava, se precisaria uma cirurgia, se não, então não podia nem comer. Passei a noite no hospital. Quando foi na quinta-feira, o dia seguinte, de manhã cedo assim, acho que eram umas 8 horas, aí lá vem a enfermeira me levar também para estar fazendo exames de sangue novamente. Dali fui levada, mas questão assim de 1 hora depois, para outra sala para estar fazendo novamente exames de imagem. Fiz exames de imagem, daqui a pouco, depois de mais 1 hora mais ou menos, chega a médica para me falar que infelizmente não estava claro, eles não estavam conseguindo diagnosticar, porque realmente isso é possível acontecer desses exames de imagem, tudo explicou 1000 vezes que realmente é possível acontecer desses exames de imagem não detectar o problema. Então a opção que restou, no meu caso, foi esse procedimento cirúrgico, que é de laparoscopia com a biópsia, né, para saber realmente do que se tratava. Seria naquele mesmo dia, na quinta-feira. Então tudo isso, olha, de quarta-feira, dia seguinte, também já comecei com exames na quinta-feira. E aí, gente, teve toda uma explicação porque poderia estar comprometendo algum órgão. E para eu poder fazer esse procedimento, eu tive que assinar todo um documento. E ela me explicou tudo direitinho. Pode ser que esteja complicando os seus ovários ou as suas trompas, porque a localização onde estava esse problema estava ali sobre o ovário e as trompas. Então ela falou, pode ser que aconteça, né, dependendo do problema que estiver aí, que infelizmente a gente precisa tirar as trompas, ou infelizmente precisa remover os ovários, ou talvez só a doença, né? Porque não se tratava ainda, não sabia ainda que era endometriose. E ali eu assinei o papel e entregue na mão de Deus, porque, cara, não tem o que fazer. Mas o que também me deixou mais calma, apesar de toda a situação, né? Essa questão de chega no dia seguinte você já é comunicada que vai precisar fazer um procedimento cirúrgico, mas se tratava de uma técnica minimamente invasiva, ou seja, seriam apenas 4 incisões feitas, tá? Quer dizer, eu não sabia quantas, mas depois de operada, né, que eu vi, são 4 incisões, 4 buraquinhos, 4 furos, tá? Muito pequenos, e ali é colocada uma microcâmera, os outros buraquinhos é para colocar pinça, enfim, todo aquele equipamento para fazer a cirurgia. É colocado um ar, que até agora eu me sinto muito cheia, muito inchada por causa desse ar que fica uns bons dias, tá? Então é colocado um ar ali dentro da sua barriga para eles poderem estar fazendo todo o procedimento. A ginecologista que estava me acompanhando, também conversando com os colegas lá de trabalho, a equipe, né, de médico, tudo, falaram que tinha a possibilidade de eu não estar fazendo essa cirurgia e esperar mais alguns dias,
internada no hospital, né, com medicamento, com antibiótico, tudo, né, esperar ver o que poderia ser. Só que poderia ser um risco. Eu estava com muita dor, já tinha passado a noite inteira com antibiótico e continuava com dor. Então, depois que eles conversaram por lá, ela falou que decidiram que realmente é uma coisa que tem que ser, algumas decisões tem que ser médico mesmo, que vai ter que decidir tua vida ali, meu, vamos ou não vamos, né, espera ou não espera. E aí ela falou, eles decidiram, acharam melhor não esperar. Poderia se tratar só de um cisto, nada não tão perigoso, mas poderia se tratar de sangue, poderia se tratar de pus, alguma coisa que de repente se espalhasse muito rápido. E esse risco era melhor não ter. Então a gente conversou bastante. Com o alemão, para mim, estava ainda bem complicado, porque eram muitas palavras, muita informação, eu sozinha, né, o Dani viajando, eu no hospital, meu filho, o Rafael, estava na casa do meu enteado, né, então era muita informação. E poderia também ter chamado meu enteado, né, ou alguma amiga brasileira para estar traduzindo ali para mim. Só que a médica falava espanhol. E aí ela falou, eu posso estar falando espanhol. Eu falei, perfeito. Então ela me explicou em alemão, depois me explicou novamente tudo em espanhol, gente. Aí não tinha mais como não entender. E ela ainda desenhou lá, sabe, o corpo, como é que funciona, o útero, tudo, qual era, onde é que estava o problema, as trompas, tudo bonitinho. Colocou ali tudo mastigadinho. No nosso idioma mesmo, na língua materna, né? Certos termos médicos já é complicado. Imagine outros idiomas. Então, foi 2 idiomas, ainda foi desenhado ali para mim, para eu entender tudo certinho. Então, isso aconteceu na quinta-feira pela manhã, toda essa decisão, tal. Chorei, lógico, eu tava nervosa, né? Depois fui me acalmando, a fome foi batendo, eu já fui até esquecendo da cirurgia, tava focada na que eu queria comer. A cirurgia, ela falou que ia ser lá para umas 2, 3 horas da tarde. Deu 2 horas, deu 3 horas, deu 4 horas, deu 5 horas e nada dessa cirurgia. Eu falei, pronto, né? Vou ficar o dia inteiro sem comer e essa cirurgia não vai acontecer. Então, quando foi umas 5 horas, chegou a pessoa lá da anestesia para poder me explicar. E falou, né, que eu realmente já seria operada. Então, ela estava ali para me explicar como é que funcionava, que tipo de anestesia que eu ia levar. E seria uma anestesia geral. Mas não é aquela com injeção, é aquela lá que a gente apaga assim numa conversa, né? Que é ótimo. E como eu já fiz cirurgia mamária, já tive uma cesárea, ou seja, eu já tinha noção do que era cirurgia geral e da que não é a geral, como é aquela cirurgia, enfim, né? Eu já conhecia as duas, mas ela, mesmo assim, lógico, ela fez o papel dela, explicou tudo direitinho, como é que seria, perfeito. Quando foi às 18h40, eu fui levada para a sala de cirurgia. Aí eles começaram com anestesia, tudo direitinho. Eu sei que quando foi às 20h40, que eu olhei no relógio, que aí os olhos, né, começaram a ficar mais nítidos, eram 20h40, ou seja, foram 2 horas entre anestesia, o procedimento, né, e a anestesia já ia acabando. Então acredito que deve ter sido entre 1h e meia de cirurgia. Das 20h40 às 21h40, eu continuei em uma sala em observação, isso para depois da anestesia, tudo aí tem esse processo. Dali aí eu voltei, me levaram lá pro meu quarto. Dormi a noite tranquila, né? Assim, tava bem baqueada, tudo, mas sendo bem cuidada. Só no meio da noite que eu sentia várias vezes a enfermeira vir fazer alguma coisa, né? Com os medicamentos, enfim, né? Na minha mão, aqui que tava cheio de fios, tal. Aqui também tinha. Enfim, cuidando de mim direitinho. Quarta-feira cheguei no hospital na emergência. Quinta-feira já foi a minha cirurgia. Sexta-feira, pela manhã, assim, umas 9 horas, chega a minha ginecologista, né, aqui do hospital, mais um médico superior, mas não sei, a equipe, gente, era assim, umas 6 pessoas chegaram lá no quarto para saber como é que eu estava, falar como é que tinha sido, o que se tratava, né, porque realmente eu fui fazer a cirurgia sem saber do que era, me explicaram tudo direitinho, passaram os medicamentos que eu ia precisar tomar. Inclusive, vou ter que ficar tomando até a minha menopausa, até encerrar meu ciclo menstrual, vou ter que tomar um medicamento para endometriose, tá? Tem isso também, pode acontecer. Já fui liberada, recebi alta e ali já me orientaram também que entre 4 a 7 dias eu teria que passar na minha ginecologista, aqui mesmo, de onde eu moro, que ela que iria estar fazendo o meu controle. Então, passando aqui depois de 4 a 7 dias e novamente depois de
20 ou em torno de 30 dias. Então tudo ia também depender, né, como é que eu estava me sentindo, tal, mas graças a Deus pós-cirúrgico foi super tranquilo. Voltei para casa com meu pequeno Rafael, o marido ainda viajando e o Rafael me ajudando algumas coisinhas de casa. Não podia fazer muita coisa, mas uma comidinha eu conseguia fazer. Tem sim, gente, eu tenho muitas amigas brasileiras aqui que super se ofereceram para vir me ajudar, mas a comida aqui, você cozinhar, é muito prático, né? A gente não, o fogão não tem chama quente, então a comida, a alimentação é muito prático para estar fazendo. E eu precisava descansar, foi muita informação em poucos dias, muita dor, foi tudo muito tenso. Como eu cheguei na sexta-feira, ou seja, já o final de semana, eu queria ficar tranquilinha, sossegada e beleza. Então, esse procedimento com laparoscopia, esse nome para mim é complicado, tem várias vantagens. Desde o menor tempo de internação, geralmente você faz a cirurgia um dia, no dia seguinte já recebe alta. A recuperação também ela é bem mais rápida. O risco de infecção também é bem menor. E o procedimento cirúrgico também ele é muito mais rápido. Nesse processo das minhas cirurgias, quando eu tive neném e agora, né, com essa cirurgia, o que eu acho diferente no Brasil, de repente também pode ter essa opção. Remédio, é uma injeção para evitar trombose. Eu tomei também na gestação, viu? Depois que eu tive neném, como foi cesárea, tomei também na perna, eles aplicam uma injeção para evitar trombose. E no Brasil, quem eu acompanho que faz procedimento cirúrgico, geralmente fica usando meias, tá? Aqui não. Assim, alguma coisa que eu acho que é diferente no Brasil, que eu não sei se hoje em dia também acontece situações assim, quando é que é possível isso. Porque tudo que eu acompanho é só as meninas usando meias, né, para evitar trombose. O que eu tenho a dizer é que apesar de toda essa tensão, essa loucura que foi, né, por conta da emergência, da dor que eu senti, mas se tivesse sido uma situação normal, já prevista, que eu ia ter que fazer a cirurgia, né, sabendo o que tem e que tem que fazer a cirurgia, eu acho que seria tranquilo, porque realmente no dia da cirurgia que eu estava medicada, né, eu já estava mais tranquila na hora da cirurgia. Pronto, fez ali a cirurgia, no dia seguinte você já recebe alta e o pós, né, operatório também tranquilo, gente. Então é uma cirurgia tranquila assim. O ruim é isso, né, quando você não sabe do que você está sendo operado. Isso daí é terrível. E sentindo dor também, né, que eu tinha sentido antes. Mas se não, ó, até que é tranquilinho, tá? Então sem pânico. A questão agora, o que está me incomodando é porque eu me sinto bastante inchada, cheia, parece que comi sem ter comido essas coisas todas, mas parece que você comeu muito, porque por conta desse gás, né, que foi colocado na sua barriga para eles poderem fazer o procedimento. E esse gás, para aliviar esse inchaço, vai semanas, viu? Vai umas 2 semanas por aí. E eu aqui fiquei falando da endometriose, mas eu também tinha um cisto também, viu? Era a endometriose e o cisto, mas tudo que foi retirado um, né, também foi retirado o outro, é porque o foco ficou mais na endometriose, que era algo que eu não conhecia, para deixar aqui tudo registrado. Olha, eu tinha feito em setembro de 2022, eu fiz o acompanhamento ginecológico, o controle ginecológico anual, eu fiz. Nós estamos em maio de 2023, meadas de maio, que foi essa minha cirurgia, essa emergência, tá? Mas quando foi setembro de 2022, fiz o acompanhamento ginecológico e realmente, olha, gente, foram vários. Depois, tô falando, eu montei o quebra-cabeça, então já tinha alguma coisa. Eu acredito que já tinha alguma coisa desde esse exame que eu fiz em setembro, esse exame ginecológico, porque a médica, a minha ginecologista, ela tinha visto alguma coisa e ela falou: tem alguma coisa estranha aqui, não sei se é sangue, o que pode ser, tal, né? Mas eu não tinha sintomas, não tinha maiores reclamações. Para mim eram dores normais, né? E aí ela falou assim: bom, eu fiz exame de sangue, alguns exames de sangue, fiz os exames de urina. De acordo com aqueles exames, ela ia ver o que tinha e se eu ia precisar fazer retorno em poucos dias, em 1 semana, 2 semanas, tudo. Ela falou: bom, então vai ser analisado o sangue e a urina e aí a gente entra em contato com você. Então, em 2 semanas, eu tive que voltar na ginecologista para fazer novamente, né, os exames. Mas o exame de sangue e de urina, eu já tinha recebido a ligação que tava tudo que eles ligam aqui, né? Então já tinham ligado para mim falando que tava tudo beleza, né? Não tinha constado nada. Mesmo assim, a minha ginecologista queria fazer novamente um exame de imagem, né?
E ali ela fez, 2 semanas depois daquela minha primeira visita, que tinha constado algo, eu fui, fez novamente o exame de imagem, ela falou, era sangue, né? Porque tá tudo limpo. Ela viu tudo limpo lá, gente. Mas não sei o que aconteceu, né? Não sei, eu acredito que não é possível. Eu acho que não tava limpo, tava escondido. Não sei se tem essa possibilidade, sabe? Isso foi em setembro, os meses foram passando, ela já tinha me dado um cremezinho, no caso quando fica ardendo, quando eu ia urinar, e esse cremezinho também estava funcionando, então eu já estava achando, tudo bem. Então, enfim, se for analisar, né, já fazia tempo que tinha alguns alarmes, que já tinha, assim, alguns sinais, né, só que eu ainda não tinha percebido, não tinha juntado tudo. Para mim eram dores que mulher sente mesmo e tá tudo certo, e nós aguenta, que nós é forte, que é colocado na cabeça da gente, que a gente fica, né, só que daí meu corpo gritou e não aguentou. Esse é meu depoimento enorme, contei aqui tudinho, gente, esse vídeo vai ficar gigante, mas para quem também está passando por isso, quem vai fazer, né, já está previsto uma cirurgia, para quem desconfia que pode ter uma endometriose, então eu precisava falar tudo aqui, tá? E mesmo quem fez exame ginecológico, esqueceu de falar isso para ginecologista, tenta, sabe? Tenta lembrar para ela colocar no seu histórico, para deixar lá tudo registrado, com a frequência de dores, se todos os meses, tudo, gente, tudo isso é importante. Bom, pessoal, não esqueça aí, ó, de deixar aquele joinha, é importante pro YouTube entender que vocês querem ver mais dos meus vídeos e eu entender também que vocês querem ver mais dos meus vídeos, sentir mais motivada para compartilhar aqui com vocês. Compartilhe com quem também está passando, gente, é muita mulherada que tem esse problema com endometriose e não está sabendo. Então compartilhe aí esse vídeo também com essas informações. A partir desse vídeo, vai lá, vocês ou a pessoa que está passando por isso, façam mais pesquisas, tá? Façam mais pesquisas. Eu não sou médica, então eu fiz aqui tudo muito resumido, várias situações, né? Desde a história, o resumo do que é endometriose, desde o que aconteceu comigo. Mas vamos lá, gente, pesquisa mais o que vocês estão sentindo, conhecer mais do corpo de vocês, dos sintomas, dos gritos que o corpo de vocês estão dando, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada por me acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!